Bom dia, meus amados. Hoje entrando aqui pelo Instagram, porque nós estávamos no YouTube e eu entrava e o YouTube travava. Não sei o que aconteceu com o YouTube hoje. Então hoje aqui estamos de volta no Instagram. Entrei cedinho no horário, hoje 7h10, e fiquei entrando diversas vezes e o YouTube travando e não permitia que eu continuasse. Depois eu tenho que estudar o que está acontecendo. Quem é especialista aí em mídias sociais, depois me ajude. O YouTube dizia assim, não é permitido entrar com áudio e vídeo. Eu não entendi. Então entrei várias vezes, entrava, falava, e eu percebi que vocês não estavam vendo. Aí caía, e eu voltava e não acontecia. Mas estamos aqui hoje no Instagram. É bom que a gente mata a saudade um pouquinho aqui do Instagram. Tá bom? Vamos hoje no Salmo 32, minha turma linda. Que Deus nos abençoe, nos dê graça. Aproveita que está no Instagram hoje e manda para outras pessoas para estarem conosco aqui também. Manda um aviãozinho para alguém estar conosco aqui. Tá bom? Salmo 32... diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Aqui Davi diz que há uma bênção, uma alegria profunda em ter os seus pecados perdoados, cobertos pela graça e pela misericórdia divina. Há um alívio, há uma tranquilidade. Quando o nosso pecado é resolvido, o grande problema da nossa vida foi resolvido. Porque não há problema maior na vida do que confrontar a Deus, do que desalinhar-se do Senhor. Então, feliz é o homem, feliz é a mulher, cujos pecados foram resolvidos. O homem e a mulher que de novo tem a sua consciência pacificada na presença de Deus, que de novo se vê harmonizado com Deus. Que felicidade! Você tem essa felicidade hoje no seu coração? Você tem convicção de que os seus pecados já foram perdoados e que você já está de novo alinhada com Deus, andando com o Senhor, não se contrapondo a Ele, mas andando junto com Ele. Lá em Atos capítulo 9, Jesus diz a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro para você lutar contra os meus aguilhões, enfrentar a minha vontade é muito duro. Ao passo que se harmonizar com a minha vontade é uma bênção. Eu tenho praticado surf recentemente, estou aprendendo ainda, surf de bodyboard, aquele que você surfa deitado. E no surf você aprende muito isso. A força gigantesca do mar, da natureza, não pode ser enfrentada. Se você enfrenta o mar, você se cansa, você perde as suas energias e você não consegue ter um bom proveito. Se você se alinha com o mar, ele te impulsiona, ele te carrega. A natureza revela Deus nisso. Se você enfrenta Deus, se cansa e não acontece. Mas se você se alinha com Deus, ele te carrega, ele te leva. Olha o versículo 2, meus amados. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Isso aqui é muito interessante. Aqui está falando que Deus, Ele julga profundamente o nosso coração, em que Ele não olha os nossos pecados de forma superficial, mas Ele tenta entender as intenções por trás de cada ação. Isso não quer dizer que se eu peco de boa consciência, eu não sabia que isso era pecado, eu não sabia que eu estava desagradando a Deus,
que o meu pecado não tem problema. Tem. O pecado ele sempre é um erro. Uma das palavras que traduzem pecado no Novo Testamento é uma expressão grega que significa errar o alvo. O pecado, por mais inocente que ele seja, é um erro, né? É uma falha, é um caminho ruim para você mesmo e para quem te cerca. Por isso que a gente tem que estar sempre renovando a nossa mente em busca do caminho mais acertado. Gente, como eu falei no Salmo 90, desperdiçar a vida é uma tolice, é um pecado contra a vida. Desperdiçar tempo é um pecado, não é verdade? Não ser feliz é um erro, é um pecado contra o propósito de Deus. Então, pecado é algo muito amplo. Agora, lógico, Davi fala o seguinte, se não há maldade, se não há iniquidade, se não há engano, o que é iniquidade? É aquela maldade por trás do pecado. O pecado é a ação em si. A iniquidade é a maldade, é a malícia por trás da ação. Se houver pecado na minha e na sua vida, que seja sem essa malícia. Quando há malícia, a coisa é muito pior. Então, bem-aventurado é o homem em quem o Senhor não encontra essa malícia. O versículo 3, ele começa a falar de como ele foi restaurado. Olha aí, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O pecado ele é muito psicossomático. Uma vez que a nossa mente está perturbada pelos nossos pecados, uma vez que o nosso coração pesa, o nosso corpo sofre. Davi fala que enquanto ele não tratou, não resolveu seus pecados com Deus, os seus ossos envelheceram, seu corpo sofreu. Quantas vezes Jesus, antes de curar um enfermo, dizia a ele, perdoados estão os seus pecados. Porque Jesus sabia que a doença que afligia o seu corpo era, na verdade, um fruto de um pecado enraizado no seu coração, de uma consciência atormentada. E não adianta querer fugir da própria consciência. Quando nós enfrentamos a vontade de Deus, algo acontece na nossa mente que é involuntário. Mesmo que nós não queiramos e queremos sublimar aquele pensamento, dizendo, não, eu estou bem, não tem nada de ruim acontecendo comigo. Lá no fundo da alma acontece um desalinhamento com a vontade de Deus. Aí de vez em quando você tem um sonho que lhe perturba, que é um sinal de que algo está ruim no seu coração. Começa a perder o sono, a perder o apetite. De repente começa a ficar doente com frequência e você não entende porquê, mas é a sua consciência desalinhada de Deus. Até o homem que nunca ouviu falar da palavra de Deus, muitas vezes se sente desalinhado da vida. Por quê? Porque está caminhando contra a vontade de Deus. E lá em Romanos capítulo 1, Paulo diz que a todo homem Deus dá algum tipo de revelação. E em Romanos 2 ele fala que existe no homem, mesmo no homem que não crê em Cristo, que não crê na palavra, uma lei natural na sua consciência. E quando ele enfrenta essa lei da consciência, ele certamente é perturbado por isso. Olha o versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Aqui ele já fala para além da consciência, ele já fala realmente de um juízo, de uma mão de Deus que pesava sobre ele. E essa mão de Deus pesa sobre nós quando nós temos pecados a resolver por amor. Lá em Hebreus 12, o autor de Hebreus, citando um provérbio de Salomão, diz que Deus castiga todo o que ama. Esse pesar da mão divina é misericórdia, é graça, é dizer, alinhe a sua vida com a verdade, com a bondade, com o amor, com a justiça. Alinhe a sua vida, então ele pesa a mão. E esse pesar da mão dói um tanto, esse pesar da mão trava um tanto, não é verdade? E aí vem o versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei.
Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Que coisa maravilhosa! Uma vez que você confessa, Deus se coloca num lugar para receber de Deus o perdão. E pastor, por que Deus espera essa minha confissão para então liberar sobre mim o perdão que já foi conquistado na cruz por Jesus Cristo? Porque eu já não sou automaticamente perdoado e aliviado dos meus pecados assim que eu os cometo, já que o preço desse pecado já foi pago lá atrás? Porque eu preciso confessar? Porque na verdade Deus espera de nós uma consciência, um arrependimento, uma mudança, para que Ele possa liberar sobre nós a graça que já foi conquistada de fato na cruz. Porque o que Deus quer de fato de nós é crescimento, é transformação. Ele não quer que você seja a mesma pessoa. Ele quer que você se transforme para experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Se você peca e não sente nada, porque o perdão já é automático, se você peca e já recebe aquele toque da graça imediato, né, aquele alívio imediato, sem nenhum pesar, você não é transformado. Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, ela é boa, porque leva ao arrependimento. Então é necessário que nós soframos um pouco até nos arrependermos. Lógico, quanto mais rápido eu me arrependo, melhor. Mas precisa acontecer um arrependimento. O arrependimento na Bíblia é metanoia, a expressão grega que significa mudança de mentalidade, transformação de mente, renovamente. Isso é arrependimento. Então, a confissão, na verdade, não é simplesmente chegar para Deus e falar: Deus, eu pequei, Senhor, eu pequei mais uma vez, hein? Mais uma vez, e amanhã eu vou pecar de novo. Já estou adiantando aqui o meu pecado. Não! A confissão, ela é, na verdade, a consequência de um arrependimento. A confissão, ela tem que ser quebrantada, profunda, rasgada, refletida. Senhor, eu estou colocando para fora o pecado porque eu entendo que eu pequei e eu não quero pecar mais. Eu me arrependo do pecado e eu me entrego nas tuas mãos, eu peço a tua misericórdia. A confissão é resultado de reflexão, de verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, quando isso acontece, há um lavar, há um purificar. É 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí vem o versículo 6, eu amo esse versículo 6, que fala assim, sendo assim, ou seja, com base em tudo isso, o que eu vivi, pequei, sofri, me arrependi, confessei, fui perdoado. Então ele conclui algo muito precioso no versículo 6, sendo assim, todo aquele que é piedoso te fará súplicas com tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Olha que coisa interessante. Existe um tempo para esse arrependimento acontecer, antes que um juízo mais pesado chegue sobre as nossas. Porque até então, gente, ouça uma coisa, até então, o que está acontecendo conosco quando pecamos é aquele pesar da mão de Deus, para que a gente vá ao arrependimento. Mas se o arrependimento demora, então um juízo mais severo pode chegar, um julgamento mais severo pode chegar sobre aquela situação. Então é muito importante que a gente se arrependa logo. Lá em Apocalipse 3, o Senhor fala assim através de João, olha, tem aí na igreja uma mulher que está se prostituindo e levando o povo à prostituição e à idolatria. Eu dei a ela tempo para se arrepender, mas ela não quis se arrepender agora. Eu vou colocá-la doente, na cama, no leito, e aí, junto com ela, doente, também ficarão os que se prostituem com ela. Então, aquela mulher teve um tempo
uma janela de oportunidade para se arrepender, para se quebrantar, para alinhar a sua vida e não aproveitou. E aqui Davi está dizendo o seguinte: quem for de fato de Deus, quem for de fato piedoso, ele vai se arrepender logo, ele vai se quebrantar rápido, ele vai aproveitar o tempo que Deus está lhe dando para o arrependimento. Então eu quero te convidar hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, para não adiar o arrependimento, para não postergar o arrependimento, para não viver numa consciência procrastinadora da resolução do seu pecado. E que coisa esquisita, né? Se nós sabemos que o pecado é um desalinhamento com Deus, é um confrontar da vontade de Deus, por que ficar dizendo, um dia eu vou resolver isso, um dia eu vou resolver isso, um dia eu vou resolver, um dia eu vou me alinhar com Deus, um dia eu vou me arrepender, um dia eu vou me converter. Quantas pessoas que nós conhecemos assim, não, realmente, eu creio na palavra, eu creio que Jesus está certo, mas um dia lá eu vou acertar minha vida com Ele, um dia, uma hora lá. Isso mostra um coração de quem não é de fato, como está aqui no texto, piedoso, de quem não de fato ama Deus, de quem não de fato é guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque quem é do Espírito Santo, quem é de Deus, pode pecar, pode falhar, mas ele tem uma vontade profunda de alinhar a sua vida com o Senhor, e ele não posterga isso muito não, porque ele sabe que uma hora o juízo chega e ele não quer viver longe de Deus. E o que é maravilhoso é que ele fala assim, né? Quem é piedoso, tem versão que fala quem é fiel, te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. E interessante isso, né? A questão da súplica. O maior problema da humanidade é o pecado, como eu disse no começo. E o remédio passa por suplicar. O remédio passa pela oração. Isso é muito tremendo, gente. Que ferramenta maravilhosa é essa da oração? De levantar a voz aos céus, crendo que Deus está nos ouvindo e como Deus age através disso. Como somos abençoados por isso. Se o pecado, que é o maior dos nossos problemas, pode ser resolvido através da oração, o que é que não será resolvido através da oração? E por que é que nós perdemos tanto tempo não orando? Por que é que nós gastamos tanto tempo com tantas coisas inúteis e não dedicamos um tempo significativo do nosso dia para estar em comunhão com Deus? Porque se até as ofensas contra Deus são resolvidas em oração, quanto mais outros problemas, uma vez que estaremos alinhados com Ele. Imagina, se você em pecado ora e tem a sua vida resolvida, imagina você sem estar vivendo na consciência do pecado, alinhado com Deus, orando por qualquer coisa. Meu Deus! Tiago 5, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração tem muitos efeitos e você é justo em Jesus Cristo, então a sua oração pode muito. Jesus disse, tudo que você pedir, crendo em meu nome, você vai receber. Ainda que não receba exatamente o que você pediu, mas receberá uma resposta, uma resolução. Orar é estar em comunhão profunda com o teu Pai maravilhoso que te ama. E Jesus disse em Mateus 7, em Lucas 11, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que lhe pedirem, orarem a Ele. Aí Ele estimula a oração dizendo, então, peçam, batam na porta, ela vai se abrir. Procurem Ele, vocês encontrarão. Peçam e Ele lhes dará. Aquele que procura, acha, aquele que pede, recebe. Aquele que bate a Ele, será aberta a porta de Deus. Deus abrirá a sua porta, imagina, a porta da graça e do favor é aberta através da oração. Ore, meu irmão, ore, aleluia. Olha o versículo de número 7.
Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. O homem que estava mal por causa do pecado, agora já está adorando e glorificando a Deus porque alinhou sua vida com o Senhor e isso passou pela oração. Versículo 8. Aí já é Deus falando, ó. Quando você ora, quando você busca, Deus começa a te responder. Isso vai acontecer na sua vida. Você vai virar uma vida cheia de direção de Deus, de resposta de Deus. Lembra de João 10, que Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E você vai começar a ouvir o Espírito Santo falar dentro do seu coração. Porque a Trindade, ela está toda se relacionando conosco. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus e o Pai nos responde através de Jesus pelo Espírito Santo que habita em nós. Olha Deus falando com quem ora, com quem busca, com quem antes estava em pecado, mas agora já está alinhado com Deus. Diz assim, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Que coisa poderosa! Deus te respondendo, te dizendo, eu vou lhe ensinar, eu vou lhe aconselhar, eu vou lhe mostrar o caminho que você vai seguir. Aleluia, que coisa linda! Olha o versículo 9. Não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Me falam o seguinte, ó, não queiram ser como mulas e cavalos, que eu não tenha que tentar dominar vocês com a força do meu braço, porque vocês são rebeldes, tolos, ignorantes como equinos. Não! Sejam como ovelhas amadas e dóceis, que ouvem a minha voz, como filhos, como amigos que recebem um conselho cordial. Eu não quero ter que frear vocês, eu quero só guiar, orientar vocês dia após dia, mostrar o caminho dia após dia. Versículo de número 10. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Interessante que ele começa o Salmo falando dos seus pecados. E agora ele fala sobre o ímpio, que vai sofrer muito, por quê? Porque é alguém que nunca se alinha com Deus. E fala aqui do que confia no Senhor. Ou seja, ele entende que ele pecou, ele falhou, mas ele é crente, ele é confiante em Deus. Ele não é o ímpio. Você não é ímpio. Você pode ter falhado, pode ter errado, mas a sua confiança está no Senhor. Por isso que bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Salmo 23. O ímpio é alguém que se assenta no pecado e lá fica, de lá não quer sair. Não é o seu caso. Você quer Deus, você quer acertar, você quer agradar a Deus. Então a misericórdia vai te cercar. Para encerrar, o versículo 11 diz assim, alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Como eu sei, pastor, que eu estou entre essas pessoas, se o que aconteceu nesse salmo acontece no seu coração? O pecado lhe traz pesar. O pecado lhe traz uma agonia profunda. Você quer correr para se alinhar com Deus. Você quer orar o quanto antes. Você quer evitar que a ira de Deus se manifeste. Então você quer estar alinhadinho com Ele. Você teme o Senhor. E não só por temê-lo, mas por amá-lo. Você não quer se desagradar a Ele. Você entende que a vontade dEle é melhor do que a sua própria vontade. Então você corre para Ele. Você o ama. Você quer fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Eu quero orar com você agora. Fica aí comigo, porque a oração é um momento muito precioso. E quero te lembrar que amanhã, querendo Deus, estaremos de volta
7:10 com um outro salmo para abençoar a sua vida lá no YouTube. Tentarei de novo fazer no YouTube. Caso dê um problema, vamos vir aqui para o Instagram. Tá bom? Vamos orar juntos. Também quero lembrar você que você pode estar conosco na nossa comunidade, nosso grupo do Telegram, onde eu tiro dúvidas, onde conversamos, onde interagimos. Você encontra um link para o grupo do Telegram aqui na descrição, na minha bio. Tem um link, você clica lá e vai para o Telegram. Tá bom, meus amados? Eu parei de ver aqui as mensagens do chat. Tá rolando, mas eu tinha que passar para cima, ó. Que coisa boa. Bom estar com todo Nani, Nandinha, Silvana, Josi, Cris, Crissa, Mel. Que bom estar com todos vocês, meus amados. Essa família é perseverante. Fomos para o YouTube, viemos para o Instagram. Estamos juntos nele. Que esse perdão, que essa graça enche a sua vida. Que esse renovo aconteça no seu coração. Ei, ouça uma coisa renovamente. Olha essa chave aqui. Não se conforme. Se conformar como? Dizer, não, eu sou assim, eu peco mesmo, não tem jeito para mim. Não. Você caiu, você errou, mas você não é do pecado. Você viveu o pecado, mas você vai sair dele. Ou já saiu. Você é de Cristo. Você foi comprado pelo sangue de Deus. Não se conforme nesse lugar. Não, eu sou assim mesmo. Eu não largo esse pecado, eu não paro de pecar. Não. Jesus é poderoso para te libertar. Quem vive cometendo o pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. Ele é poderoso para te libertar. Não se conforme, se transforme para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para com esse negócio de que não dá para você sim. Santidade é para você sim. Vida abençoada é para você sim. Você não está aqui me ouvindo à toa, não. Não se conforme, se transforme. Queira e você vai viver a bênção de Deus sobre a tua vida. Vamos orar juntos? Pai querido e amado, feliz, Senhor, é aquele que tem os seus pecados perdoados, porque é alguém que se alinhou com o Senhor. Pai, eu quero te pedir, nos leva a esse lugar profundo de arrependimento e de conversão. Esse lugar onde nós entendemos onde estamos falhando e por isso vamos a Ti, confessamos, arrependidos e recebemos de Ti misericórdia. Ouve agora, Senhor, a confissão de cada irmão, de cada irmã que nesse momento está num lugar de arrependimento, de quebrantamento. Ouve, Senhor, o seu desejo sincero de te agradar e de não mais te confrontar. Vem, Senhor, com o teu bálsamo, vem com a tua graça, vem com a tua alegria sobre cada coração. Vem renovar, vem transformar, vem purificar, vem fazer a obra que só o Senhor pode fazer, porque ninguém pode nos aliviar dos nossos pecados senão o Senhor. O Senhor vem curar enfermidades que estão afligindo o corpo do meu irmão e da minha irmã por causa dos seus pecados. Deus nos dá força para sair do pecado, porque se o Filho nos libertar, nós podemos ser livres. Então que o Senhor Jesus nos liberte, nos arranque de todo o cativeiro pecaminoso que rouba a nossa vida, que rouba a nossa energia, que frustra os teus bons planos para nós. Deus, nos ajuda a viver a tua boa vontade. Libera, Senhor, vida, libera graça, libera renovo, cura, restauração sobre cada coração quebrantado, para que o nosso coração se encha de profunda alegria. Pai, se a oração é um instrumento para resolver até os nossos pecados, o que mais não pode ser resolvido através da oração? Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos leva a esse lugar de oração, que possamos ouvir o Teu Espírito nos levando à oração
e abrir mão de outras coisas para nos dedicar a orar, a ter comunhão contigo, para que aconteça conosco o que o Salmo diz, para que haja direção em nossas vidas, para que saibamos o caminho no qual devemos andar, para que paremos de bater cabeça na vida, porque teremos o Senhor sempre nos guiando. Nos ajuda, Pai, a viver em intimidade com o Senhor. Dá a cada irmão um dia abençoado em Tua presença, cheio da Tua graça, em nome de Jesus. Gente, um beijo grande, vou para o Telegram. Aos irmãos que me mandaram mensagem no privado no Telegram, eu tenho uma lista grande lá para responder, mas assim que possível eu vou respondendo todo mundo. Quem mandar mensagem no grupo, eu respondo um pouquinho mais rápido, porque no grupo é mais fácil para eu responder. Mas nós estamos juntos, um beijo, shalom no seu coração, tenha um dia maravilhoso.